Fala pessoal, estamos começando mais um bate-papo para falar daquilo que nos motiva, da paixão que está pelo mundo inteiro. Antes de começar esse papo, eu queria te pedir que te inscrevesse no canal, que compartilhasse, deixasse comentários que ajuda ao YouTube a entregar mais esse vídeo para mais pessoas. Hoje contar mais uma história. Primeiro contato meu com ele, mas foi alguém indicado pelo Chiquinho, então indicado pelo Chiquinho é uma boa indicação e é muito bom tá conversando contigo. Já quero te agradecer, Cleiton, por dedicar esse tempo aí para contar a tua história. Te apresenta um pouco para o pessoal aí, nós vamos contar e trilhar um pouco o caminho que tu tens trilhado no futebol. Fala, Ricardo. Para mim é um prazer estar contigo aqui, sendo indicado pelo Chiquinho, então, que dispensa comentários. Chiquinho, eu tive a oportunidade de jogar com ele na base do Inter, 2 anos mais novo que eu, mas no juvenil ali a gente acabou se encontrando, juniores. Então, um amigo que eu fiz no futebol e até hoje tenho esse contato com ele. Meu nome é Cleiton Susbacher da Silva. Hoje eu tenho 40 anos, sou casado com a Fabiane, tenho 2 filhos, um de 16 anos, que é o Pedro Henrique, e um que até agora te falou contigo um pouquinho antes, é o Davi, que tem 7 anos. Ainda atuo como atleta de futebol. Hoje estou na equipe do Veranópolis, aqui do Rio Grande do Sul, jogando a 2ª divisão. E para mim é um prazer aí estar contigo e que essa nossa conversa aí possa render frutos. Eu sempre começo a pergunta, Cleiton, e eu não posso deixar de te perguntar também, porque eu acho que é muito interessante isso e cada um tem uma resposta diferente. Mas como é que foi para ti o futebol, assim, quando é que o futebol começou para ti? Teve influência da família, foi no bairro? Como é que foi, assim, que tu lembre que essa... Eu brinco que o bichinho que pica, né, que a gente começa a Sim. ficar mais direcionado para o futebol. Quando é que isso começou na tua vida? Começou assim, propriamente dito, aos 6 anos de idade, incentivado pelo meu pai. Meu pai é natural de Cachoeira do Sul e sempre jogou campeonatos amadores. Teve o sonho de se tornar também um jogador de futebol, mas um tempo diferente, onde a dificuldade para vir para a cidade grande era maior, sem o incentivo do pai também, que não tinha muito entendimento, que seria o meu avô. E meu pai, aos 6 anos, já me coloca numa escolinha de futebol de salão, era do Renato Kogo, lembro até hoje. E ali eu fiquei até os meus 8 anos, e ele perguntou para mim se realmente eu gostava de jogar futebol, se era algo que eu tinha interesse em continuar. E eu confessei para ele que sim, que eu gostava, que eu estava interessado e que eu queria dar sequência. E a partir dos 8 anos ele me colocou no Inter, no futebol de campo, e a partir dali eu comecei a pegar cada vez mais gosto, né, pelo futebol, mas o meu grande incentivador, aquele que me ajudou, que pagou um preço alto para mim seguir nessa carreira, foi meu pai, e eu abracei esse sonho e hoje me sinto muito feliz por ter dado sequência. Esse início com 8 anos já foi em Porto Alegre, no Inter, ou tinha alguma escola na tua cidade? Como é que foi? Foi em Porto Alegre, isso aí. O futebol de salão era próximo, né? Eu nasci em Porto Alegre, mas cresci na Alvorada, região metropolitana. E aí o futebol de salão foi próximo ali, uma meia hora mais ou menos de onde eu morava. E depois já foi diretamente no Inter, sim, nas escolinhas, e onde era um trajeto um pouco maior, de 1h30 mais ou menos. Aí meu pai no começo pagava uma moça para me levar, por causa do trabalho ele não conseguia, né, no primeiro ano. Mas já a partir dos meus 9 para 10 anos, ele já me ensinou o caminho, tempos diferentes, né, e eu já comecei a ir de ônibus sozinho mesmo. Aí encontrava sempre 1 ou 2 colegas que a gente ia junto, então facilitava bastante. E esses treinos eram ali no campão de terra, ali perto do Guaíba, ali já? Isso, chamado Areião, né? Eu chamava de Areião, aqueles campos atrás do Beira-Rio, né? É interessante porque nessa época, embora fosse um tempo mais difícil, a estrutura não era bem precária, né, comparado com hoje.
mas você estava mais perto do campo, né? Estava mais perto dos profissionais ali do que hoje a base, por toda a estrutura que tem, mas acaba sendo distante, né? Como é que era isso para ti, assim, tá no Inter treinando e tá ali perto, assim? Isso mesmo, o contato era muito mais próximo, muito mais perto, suplementar A que tinha no Beira-Rio, ali onde os profissionais treinavam. Então, nós treinávamos atrás, até tinha um bebedouro que a gente ia tomar água e já conseguia ver os treinos. Acabava o treino, a gente na tela pedia autógrafo com os jogadores. Até passava um chafariz, eu estou lembrando agora, quando molhava o campo após os treinos, né, dos profissionais. Nós se grudava na tela também, naquele calor, quando era verão, para tomar um banho com aquela água. Então, vem só lembranças boas, realmente. Hoje ali é um estacionamento, né? Nem conseguimos ver como era antigamente, mas realmente era campos de areião e que para nós, a gurizada toda ali, era muito bom e prazeroso ter esse contato. Eu estava conversando eu acho que até com meus filhos, mas também a gente conversa bastante com amigos que estão trabalhando aí na formação aqui no Brasil, né? E, e hoje tem sido cada vez mais difícil você encontrar atletas. É, eu trabalhei algum tempo na formação aqui no Brasil antes de ir para fora, e vinha pais pedir para mim conversar com os filhos, porque o filho não queria sair de casa para ir treinar, e aí tinha a chuteira a melhor bola, grama sintética boa, tudo bom, e hoje, com toda essa estrutura, você vê a gurizada desmotivada, às vezes, para ir para um treino, para sair de casa. Conta um pouquinho dessa estrutura, de como é que era, né? Tu comentou do chafariz aí para aquecer, porque não era nada coberto, era no sol, era um areião. Conta um pouquinho aí para quem está ouvindo as conversas, para essa gurizada que às vezes fica querendo exigir a chuteira da marca tal, às vezes os pais se dedicam tanto para os filhos, não sabem o quão difícil era antigamente, né? E o preço que vocês pagavam nessa trajetória. Conta um pouquinho dessa realidade. Verdade, verdade. A gente vive outros tempos, outros momentos, muita tecnologia, então é uma luta grande, né? Colocar os filhos, as filhas para praticar um esporte, porque eles querem às vezes ficar no computador, no celular, no videogame, né? Hoje os pais têm um pouquinho mais de condições, então há um entretenimento muito maior. Mas na nossa época, sim, eu lembro que eu vinha da escola, eu estudava de manhã e meu treino era à tarde. Então, eu chegava da escola, eu tinha 20 minutos para almoçar, para trocar de roupa, eu tinha o uniforme da escola, e já voltar para pegar o ônibus, né, em direção ao Beira-Rio. Eu chegava assim, eu lembro até hoje, o ônibus era meio-dia, eu chegava meio-dia e 20, meio-dia e 40 eu tinha que pegar o ônibus, porque 2 horas eu tinha que estar pronto no Beira-Rio. Então, eu já chegava, minha mãe já deixava o almoço praticamente pronto, eu comia rapidinho, já saía, e já ia em direção ao Beira-Rio, atravessava a cidade. Já no segundo ônibus que eu pegava, eu já ia trocando a roupa no ônibus, que às vezes não dava tempo, colocava a chuteira para já chegar no horário correto e estar disponível para o treino. E chuteiras, claro, naquela época era, se eu tivesse uma Umbro, né, o nosso sonho era ter uma Umbro, assim, cor verde-limão, não sei se tu vai lembrar, Ricardo, mas eram chuteiras ali que o pai comprava no centro, às vezes, Strike, Perusso, os nomes que eu venho lembrando agora aqui, que duravam muito pouco tempo, então, fora o que chute, né, mais atrás que tinha. E realmente, era um tempo onde tu só tinha aquilo como diversão, né? Apesar de ser virar com o tempo um compromisso, o futebol e uma projeção de carreira, de um futuro, era, para nós crianças, uma diversão e um prazer estar ali no campo, jogando, com os companheiros, com o professor, com os treinadores. Então, a gente não tinha outras atividades, por ser também de uma classe que não tinha tanta condição, né, principalmente financeira e tal. Então, o futebol se tornava a nossa principal alegria. E isso realmente hoje está diferente, porque chegou a informação para todo mundo, né? Que bom por isso, mas tem que ter um equilíbrio. Tem que ter um equilíbrio para que isso não tome conta e as crianças percam, né, a vontade de estar praticando esportes. Eu fui esses dias assistir um jogo do Sul Brasileiro, Sub-12,
e o Inter indo jogar, uma comissão técnica devia ter uns 7 profissionais, chegaram com ônibus, um monte de bola novinha, e a não. E, há pouco tempo atrás, e eu imagino que na tua época de começo também, a bola para base era aquela que passou pelo profissional, já não dava mais, foi para o júnior, não dava mais, foi para o juvenil e ainda era o resto do resto que ainda para você poder treinar e ficava feliz quando aparecia uma bolinha melhor assim para poder jogar, né? E hoje dentro das estruturas já é tudo do melhor, já não tem mais essa preocupação. É verdade, bem lembrado. As bolas, né, os campos, o areião, a questão de uniforme, às vezes nós tínhamos que repetir o uniforme, não atrasava para lavar, a preferência para os juniores, para o juvenil, aí chegava lá no infantil, nas categorias menores, sub-12, como tu falou, não dava tempo, precário mesmo, precária a situação. A questão de alimentação, hoje eu vi também no Inter ali, um jogo de salão, toda essa preparação, uma alimentação no horário certo, frutas, né, verduras, tudo, almoço. Então, nós saía do treino, nós queria trocar a fichinha, passava por baixo da roleta para trocar a fichinha no centro por um cachorro-quente, ou comprar uma bolachinha recheada, e aquilo era o nosso alimento. E o atleta, ele precisa, né, estar bem alimentado. Hoje já está muito melhor isso, né? Então, realmente era diferente, era diferente. Isso gerava também um poder de superação, uma valorização de poder chegar ali na frente do profissional e ter uma condição melhor de vida. De repente, isso hoje não está tendo tanto nessa diferenciação, principalmente em clubes grandes, né? Se tratando aí do Sul, Inter e Grêmio, juniores ali, sub-23, sub-20, já tem salários bons, carros bons. No nosso tempo, realmente, para estar ali no profissional, a gente precisava pagar um preço e quando chegava lá, realmente mudava, né? Mudava o patamar. E desse campo de terra aí saiu muita gente boa, né? Saiu muita gente boa, saiu. A gente costuma jogar nos nossos bairros, a gente já jogava antes, hoje também não se vê, né? Na rua, tirava o tampão do dedo, e nesses terrões aí também, essas areias saíam muita gente boa. Tu comentou, né, da base, de ter chegado ali, então, com 8 anos, teu pai te levar. Conta pra gente um pouquinho dessa tua trajetória, de quando você chegou até. Porque a gente sabe que você vai chegando com 8 anos, 9 anos, e esse funil ele vai ficando cada vez mais apertado até. E muitos que chegam ali com 8 anos não chegam nem no júnior, muito menos num profissional. Porque essa concorrência ela é muito grande e naquela época tinha que bater na porta, né? Não tinha um empresário levando atleta e tal, tu tinha que ir lá bater na porta, pedir essa vaga. Como é que foi esse teu trajeto ali do 8 anos até o. Chegou a se profissionalizar pelo Inter? Como é que foi esse caminho assim que te trilhasse no time? Tu resumiu bem, eu pensei logo nessa palavra, funil, Ricardo. Funil, realmente é um funil. Claro, as categorias menores ali até os 13 anos não tem não tinha, né? Não sei hoje, não tinha uma cobrança tão grande, ia pelo talento, né? Pela tua sequência. Às vezes começava ali como escolinha, sendo pago, aí daqui a pouco segunda, quarta, terça e quinta eram dias que se treinava a escolinha e na sexta fazia uma seleção, uns pela parte da manhã, outros da parte da tarde, daqueles melhores para jogar jogos e campeonatos. E isso mesmo vai afunilando. Eu lembro assim que chegou nos juniores comigo, que começou lá de baixo, dos 9 ali, 10 anos, 2 jogadores mais, que é o Everton Garrone e o Thiago Belmonte, da minha categoria, né, categoria 81. Então vai cada vez ficando mais difícil, vai afunilando, vai vindo jogador a todo tempo fazendo teste, porque ainda o Inter, apesar de não ter a base estrutura que tem hoje, já era o clube grande. E então chegava a todo momento jogadores de todas as regiões, tanto do país como do nosso estado. E aí tu tem que competir o tempo todo, tem que estar sempre mostrando o teu potencial, tem que estar conquistando títulos, tem que estar dando resposta para treinadores. E realmente, às vezes tu fica no banco, às vezes tu fica preterido de uma viagem, e aí vai essa perseverança, uma palavra que eu gosto de usar, e o acreditar nesse sonho e de permanecer
durante tanto tempo numa equipe grande, né? Eu fiquei dos meus 8 até os meus 21 anos. Me profissionalizei no Inter, não fui efetivado, fui emprestado para o RS, que era o time ali do Carpegiani, um time que começou ali em 2002, mas subia, descia profissional, subia, descia, às vezes para completar, né, alguns jogos, mas durou mais ou menos de 12 a 13 anos a minha passagem pelo Inter. Nesse período, teve algum momento assim que pensou em parar, em desistir, desanimar um pouco, a carga de treino? A gente sabe que tem um período aí da adolescência ali que os amigos começam a ter um pouco mais de liberdade, fazer coisas que daí como atleta já não pode fazer, porque tem que estar treinando, viajando. Chegou até um momento assim que pensou em desistir, teve essas indagações assim? Desistir não, assim, não, nunca pensei em desistir. Eu fui um atleta sempre muito esforçado. Os treinadores até chegavam, vezes, meu pai falava, ele não é bom, mas eu vou botar ele para jogar porque ele é esforçado. Ele treina forte, ele dá carrinho nesse areião se precisar dar, ele aproveita os trabalhos que são passados, e até o próprio Lisca, né, conheci ele desde do início, assim, da minha chegada no Inter, e quando cheguei nos juniores, a gente se encontrou, infantil, juvenil, juniores, e ele falava, tu tem que dar metade do teu salário para mim. Pô, meu trabalho fez tu evoluir de uma forma que hoje tu é um jogador totalmente melhor, tecnicamente, taticamente, né, na parte emocional, então foi uma ajuda muito grande, mas muito pelo meu esforço também, e por praticar tudo aquilo que era me passado, mas assim, a desistência nunca passou pela minha cabeça no futebol. Eu sempre tive esse objetivo, e conforme eu fui crescendo, amadurecendo, tendo entendimento, aí nós tínhamos assistentes sociais, nós tínhamos o Evandro Mota, um cara que também nos ajudou, que passava palestras de motivações, e eu comecei a incorporar aquilo, né, a ler livros, e aquilo sempre me enchia, mesmo nos momentos difíceis, como tu colocou, né, de uma lesão, de uma não convocação, e aí não passava pela minha cabeça esse momento. Quando eu saí do Inter também, que é um momento que eu tinha como uma projeção de jogar no profissional, imagina, tu 12 anos no clube, eu não conhecia nada fora, né, e sabia da importância que era estar ali, e meu desejo era realizar o sonho de ser atleta do Inter, um time também que eu era sou torcedor, né? E quando tu sai, aí tu vai para uma realidade totalmente diferente, ali onde muitos também param de jogar, e eu consegui manter essa fé no meu coração, essa chama acesa de conseguir realizar o sonho, né, de se tornar um atleta profissional e ainda jogar em grandes equipes. Hoje tu tá ali com a braçadeira de capitão, é referência nisso, isso sempre fez parte de ti. A gente sabe que quem é do meio do futebol, às vezes quem está de fora não entende, né? Porque às vezes o treinador escolhe um atleta, todo mundo acha que de repente tem outro mais técnico ou menos, assim. Não é o teu, não estou dizendo que é o teu caso, assim, mas que eu digo, essas referências de pessoas que são líderes no time, às vezes são tão importantes quanto o cara técnico ou que pode decidir um jogo e tal, porque essa coisa, são muitos atletas, é difícil você manter uma equipe, né, focada e tal, então esses papéis de liderança, eles são muito importantes. Isso sempre fez parte na tua caminhada, depois, com o tempo, ficando mais velho, isso que aconteceu, como é que foi isso, assim, Então, Ricardo, respondendo a tua pergunta, eu fui muito tímido durante a minha infância e a minha adolescência, muito tímido. E o lugar que eu me soltava e extravasava era dentro do campo. As pessoas nunca conseguiram ligar e dizer assim, me olhavam fora do campo, meu jeito de ser, eles falavam, não, isso não joga, não é possível. Não. Aí depois fala, pô, é outra pessoa dentro do campo, é outro ser humano, é outro atleta. E dentro do campo eu sempre me soltei, sempre falei, sempre foi assim como se eu estivesse dentro da minha casa. Mas a timidez, ela era uma timidez bem ruim que eu tinha, sabe? A timidez de não dar feliz aniversário, ter vergonha de dar feliz aniversário para minha mãe no dia do aniversário dela.
E aí, o próprio Lisca falava, tu era para ser meu capitão, mas tu não fala fora, tu não, né? E aquilo foi passando, eu tinha um bloqueio que eu não conseguia, assim, botar para fora essa liderança que eu tinha dentro do campo. E aí isso demorou um pouquinho a minha maturação, meu amadurecimento, principalmente nessa área. E aí ele chegou mais tarde na minha vida, né? Mais tarde, onde eu comecei a falar, eu comecei a me expressar, eu comecei a dar uma palestra aqui, outra ali, e isso era uma coisa que eu tinha, as pessoas gostavam, mas foi desenvolver ali a partir dos meus 27, 28 anos, e aonde eu comecei assim a ser mais colocado como capitão, como um segundo capitão de uma equipe, mas realmente o capitão propriamente dito foi nesses últimos anos assim da minha carreira, né? Eu comecei a usar a faixa de capitão, mas sempre já atuando a partir desses 28 anos como líder assim dentro de um grupo. Mas antes eu realmente era alguém que fora era extremamente tímido. Eu quero que tu conte para nós, assim, para a gente, no final da nossa conversa, um pouco mais sobre esse tempo que tu estás vivendo agora, jogando, né, numa uma divisão de acesso, num estadual, tempo de pandemia dificulta muito mais toda a situação. Mas eu queria que tu fizesse uma linha do tempo aí para nós, da saída do Inter, a trajetória de clubes que tu passou até esse momento que está agora. Então, a minha saída, eu já passei por 28 clubes, né? Se está todos aqui, vai. São 28 clubes, então cresci, fiz a minha base toda, a minha formação toda no Inter. Aí eu saio para o RS, que é um time que está começando, um treinador, Julinho Camargo, que também trabalhou na base do Inter, e aí me leva para lá para o primeiro ano de profissional. E ali também jogo com jogadores como Thiago Silva, Naldo, Ederson, jogadores que são formados ali no RS. E aí, dali do RS, eu tinha a decisão de continuar por mais 2 anos. Rodrigo Caetano jogou com nós o último ano e se torna gerente de futebol do RS. E aí ele me propõe 2 anos de contrato e que eu seria o capitão da equipe, a equipe muito nova. Eu, com 21, 22 anos, era o mais experiente, mais velho da equipe, né, naquele momento. Nós tínhamos jogado uma Série C de brasileiro. Só que aí eu comecei a trabalhar com um empresário e ele me arrumou uma equipe de Santa Catarina chamada Inter de Lages, que eram 4 meses. O salário não mudaria muito, pouca coisa, mas uma primeira divisão, me colocando que seria uma oportunidade de jogar um campeonato mais atraente e ter uma projeção maior na carreira. E eu acabei não aceitando aqueles 2 anos no RS e fui para o Inter de Lages. Chegando lá, eu com 1 mês, eu tive uma virose, meu desempenho não foi muito bom, eu acabei sendo dispensado. Tentei voltar no RS, eles já tinham contratado. E aí é onde eu vou jogar no Sapiranga, é uma equipe que eu vou citar, porque foi uma equipe onde eu não queria estar, não queria ir, mas que aconteceu algo especial na minha vida, onde eu tive a minha conversão, né? Onde eu encontrei um grupo muito bom lá e foi um momento marcante, tivemos um ano bom lá. Aí eu começo a minha carreira a rodar um pouco pelo interior, né? Pego o São José de Cachoeira no Campeonato Gaúcho, aí depois vou para Chapecoense em 2006, começo a subir, né? Vou para o Paraná, onde chego no Toledo em 2008, e nós fizemos uma baita de uma campanha e conseguimos chegar na semifinal contra o Atlético Paranaense. Um amigo meu que nós fizeram vinculado ao Roma de Apucarana é contratado por Curitiba, estava junto naquele time. Ele vai contratado e no outro ano, eu, através do Vitor Nasser também, que era um dos diretores do Roma, ele me encaixa no Curitiba com um contrato de 4 meses. Eu tinha feito gol em uma vitória contra o Curitiba naquele campeonato. E eu vou para essa cartada da minha vida, com 27 para 28 anos, fazendo daquilo a minha oportunidade, né, de jogar num novo patamar, de voltar a um clube grande. E graças a Deus eu consegui me preparar bem, consegui aproveitar as oportunidades, e de 4 meses se tornou um contrato de 5 anos. Então, foi o ápice ali da minha carreira. E lá a gente pode falar de tudo que eu passei de lesões graves, a títulos, a rebaixamento, a momentos que eu não era convocado. Então, posso dizer que ali eu passei por todo momento que um atleta pode passar. E aí rodei para o Ceará, São Caetano e tal, até retornar para o Sul novamente, aí,
há uns 4, 5 anos atrás. A lesão, eu acho que é o temor, né, de todo atleta, assim, porque ele para muitos a lesão acaba quase que se tornando o fim, assim, porque a recuperação é, é uma dúvida, ninguém sabe, né, como é que vai ser a recuperação. Nós temos atletas que se tornam um fenômeno, que não disputa nenhuma eliminatória de Copa e vai lá e é artilheiro na próxima, e tem Verdade. atletas que se machucam e isso gera outros problemas, como depressão, ou a pessoa acaba desistindo, né, da carreira ou não consegue voltar por dores e tal. Como é que foi para ti? Tu falou que teve uma lesão séria no Curitiba. Como é que para ti lidar com essa questão de lesões, assim? Não é fácil. Assim, uma lesão mais grave. Eu tive uma lesão de ligamento cruzado e o primeiro momento, assim, a gente fica, né, muito preocupado. Tempo médio de recuperação é 6 meses. E só que eu tive essa lesão e quando eu estou voltando na pré-temporada do ano seguinte, eu tive outra lesão no outro joelho, também de ligamento cruzado. E ali foi um banho de água fria para mim. Eu tinha passado pelo processo todo de fisioterapia, que é uma parte, a parte, quer dizer, do futebol, né? Tu fica só com a rotina totalmente diferente daqueles que estão se preparando para os jogos. E aí eu estou voltando com aquela expectativa. Eu lembro que no dia que eu machuquei novamente, eu conversei com a psicóloga de manhã para falar das minhas expectativas, dos meus sonhos, do meu retorno, e, né? Planejamos, colocamos metas, e à tarde ela está lá no treino e eu machuco novamente, só que o outro joelho. E falando um dia, 2 dias depois com ela, ela falou que não soube o que me dizer naquele momento, né? Que de manhã nós tínhamos conversado. E realmente foi um tempo que eu fiquei um mês assim, onde eu não queria tratar, não queria ir para fisioterapia, para fazer todo aquele processo novamente. Foi algo realmente que a minha família me ajudou muito, né? Estando comigo nesse momento, mas uma hora que eu caí em si, me deu um estalo, eu falei, pô, se eu ficar nessa batida aqui e não fazer novamente todos os protocolos que eu tenho que fazer para recuperar, eu vou demorar muito mais tempo e isso somente vai me prejudicar. Eu vou colocar uma meta de tentar recuperar o quanto antes possível e viver um dia de cada vez. E foi isso que aconteceu. Eu voltei um pouco antes nessa segunda cirurgia, pude me preparar melhor e interessante, né, Ricardo? Meu último jogo tinha sido pelo Curitiba contra o Corinthians no Brasileiro em Araraquara, estádio da Ferroviária. Depois machuquei, tive a segunda lesão. E aí tem um jogo contra o Palmeiras, novamente, em que os zagueiros se machucam, 2 são suspensos, e eu estou voltando, né? Um jogo decisivo, as equipes brigando para sair da parte de baixo da tabela. Tinha eu e outro zagueiro para jogar, mas eu já estou 2 meses treinando normalmente, né, com o grupo. E aí o jogo contra o Palmeiras é no mesmo campo que eu tinha jogado a última vez, lá em Araraquara, que também não é o estádio do Palmeiras, contra o Palmeiras. E todo mundo falou, esse jogo é para te jogar, né? É o teu retorno. E 15 meses após isso, eu volto a jogar uma partida e conseguimos ganhar de 1-0. Então, foi algo que marcou a minha carreira. E realmente passou, tudo passa, assim, né? Hoje, assim, a gente acaba não lembrando, mas quem está passando esses momentos de lesões realmente é bastante difícil. Uma coisa que ninguém sabe, né, pessoal que não é do futebol, que o tratamento, a fisioterapia de um atleta é bem diferente de uma pessoa é, normal, né? Porque para vocês depois da lesão, o próprio tratamento é muita dor, né? Isso. Porque é forçado muito além do que é com uma pessoa normal, assim. Então, são, são, são muitos meses que a convivência com essa dor para recuperar da lesão, para forçar o corpo a funcionar o quanto antes em alto nível de novo, não é fácil, né? Não é como a gente por exemplo, que eu me operei, fui lá na fisioterapia, tudo muito mais lento, mais tranquilo. O fisioterapeuta de vocês senta a mão mesmo, porque vocês têm que voltar em alto nível, né? Então, esse processo é lidar com essa dor também, né? É uma luta contra o tempo. Tu é um contratado do clube também que tem que dar retorno.
Lesão de joelho, tu tem que trabalhar tanto a parte de extensão da perna como a parte de flexão, né? Flexão realmente onde tu tem que forçar e gera uma dor. A parte muscular também é tirado, né? O meu foi o semitendinoso, é tirado um pedaço do tendão de trás da parte posterior da coxa, tu acaba perdendo força. Então, tu tem uma rotina de certos trabalhos durante um mês. Tu faz academia daquela forma durante um mês, até tu evoluir para outro estágio. Se torna maçante, repetitivo. Aí tu volta com aquele receio de novamente, né? É bem complicado, é bem complicado. E realmente é totalmente diferente de alguém que não precisa, né, para praticar o esporte no alto nível. Outra coisa que é interessante é que tu comentou, tá? Ficou no ar, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, é que a gente está num mundo hoje e é muito estranho, né? Porque às vezes o cara é vice-campeão, as pessoas não dão, não, parece que não tem valor nenhum, né? Porque você não foi campeão, você deixou lá o time que terminou em segundo no Brasileiro, ele deixou 18 para trás, mas porque um ficou na frente dele, isso não tem valor, né? E quem está no esporte são quantos milhões de atletas, são quantos atletas que começaram na base e não consegue, um percentual tão pequeno que consegue virar profissional, de 20 times numa competição, um é campeão, 19 são derrotados, e aí você faz com que a trajetória, por mais que seja um esporte coletivo, sejam vitórias individuais, e que se tornam muito importantes, né? Então, tu comentou dessa questão de, pô, depois de 15 meses, retornar no mesmo estádio que eu me machuquei, poder jogar e ganhar, foi quase um título para mim. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho do valor na tua trajetória, na tua vida, dessas vitórias individuais, por mais que seja um esporte coletivo. Cada atleta é um atleta, cada atleta tem, fora das quatro linhas, tem uma família por trás, tem as suas lutas que toda pessoa normal tem. A minoria dos atletas hoje, um percentual muito baixo, não tem problemas com dinheiro, porque os salários são extremamente altos, tem um contrato de, sei lá, 5 anos, que se for mandar ele embora do time, ele está garantido para o resto da vida, porque tem que pagar ele. Vocês hoje estão num time menor, tem a preocupação que acabou o calendário, o que vai ser no próximo mês depois disso. Então, assim, isso faz com que a grande maioria dos atletas corram em vitórias que às vezes não são vistas para quem está ali na televisão atrás e torcendo para um torcedor. Eu queria que tu contasse um pouquinho dessas vitórias, assim, desse que tu comentou, né, da lesão, mas assim, quão importante essas vitórias particulares foram na tua formação, assim, como não só como atleta, mas como pessoa, como pai de família, assim. Bem frisado, Ricardo. A gente acaba focando somente no título, né, no final da história, no final da competição. Tem um amigo que fala que o prazer ele está na caminhada. Tu acaba desfrutando de muitas coisas boas no dia a dia e nas coisas simples, na convivência, vendo um atleta evoluir, vendo um companheiro, né, crescer na carreira, conquistando também uma vitória em cima de uma lesão, em cima de uma dificuldade, né, que ele está enfrentando. E realmente, para mim, isso é como se fosse um título, assim. Tanto a questão de quando eu cheguei no Curitiba e consegui aproveitar aquela oportunidade, conseguir firmar e conseguir, que não é fácil, né? Tu firmar e tu vir desconhecido, tu tem a desconfiança de todo mundo, tem jogadores já renomados do teu lado, tu chegar num ambiente assim, onde, pô, cheguei lá, porque isso tinha sido artilheiro do ano anterior, com 40 e poucos gols, ele tá na minha frente almoçando, ele com 19 para 20 anos, eu com 28, mas parecia que eu que era o menino, né, um fã atrás dele. E aí tu conviver e colocar na tua cabeça que ali dentro do campo vai ser igual o que eu fazia em qualquer outro time, o Iguaçu de União da Vitória que eu joguei, o Goiatuba lá de Goiás, que são clubes que ninguém conhece e que são vitórias pessoais que a gente tem às vezes, né, de ir para um lugar
aonde é distante, é longe da família, e tu poder superar esses momentos, essas distâncias, esses afastamentos. Então, todos os momentos assim são vitórias, que nem tu frisou, individuais. Eu costumo falar que não é só tu chegar num clube maior que tu é vencedor. Às vezes, tu não jogou em clubes de grande expressão, mas tu olhar para a tua carreira e dizer, pô, onde eu cheguei realmente foi algo grande, porque eu saí de um determinado local, de uma determinada situação, e consegui vencer diversas barreiras para hoje ser campeão do interior. Como ano passado nós fomos aqui no Esportivo, subir o Veranópolis na divisão de acesso. Então, são méritos e são conquistas, né? E essa da lesão, assim, dessa retomada, realmente é muito importante também, e é uma grande vitória. Para mim, realmente, esse jogo foi um marco e foi como se fosse um título. Eu lembro até hoje o Tcheco falando para mim, assim, naquela época o Tcheco estava com nós, ele, Cleiton, grava, ele estava na comissão técnica já, esse jogo aí é um marco para ti, grava na tua vida. E logo em seguida, assim, quando a minha carreira começou, né, porque a carreira do atleta é diferente, né, um médico com 35 anos está chegando no ápice dele, né, o atleta é o contrário, né, está numa descendência muitas vezes. E eu saí do Paraná Clube e as portas meio que se fecharam, um ano que eu não joguei muito, e aí eu fui lá para o Maringá, e aí Maringá, fui sozinho também, e acabou de lá no segundo jogo eu rompi meu tendão de Aquiles, na terceira cirurgia grave. E fui jogar contra o Atlético Paranaense, lá em Curitiba, e rompi meu tendão de Aquiles. Ali, assim, me deu, larguei. Ali esse momento da desistência que tu falou foi aquele momento ali, 34 para 35, eu acho. Agora não passo, não vou aguentar passar por mais uma situação como essa. E aí fiz o meu tratamento todo, voltei e tal, aí o Pelotas me liga para mim retornar e já acendeu novamente aquela chama de jogar, né? Eu falei, não, vou tentar retomar minha carreira, vou lá para jogar a divisão de acesso pelo Pelotas e vou dar essa continuidade na minha carreira. E aí, em 2017, isso, né? Eu comecei a caminhar novamente, 18, fui pro Glória, 19 apareceu o Esportivo e eu, com meu filho menor, o Davi, não tinha me acompanhado tanto como o Pedro, que é o mais velho, né? Nos clubes. E eu falei, peguei aquilo como motivação, eu quero que o Davi também participe um pouco comigo desses momentos e quero tentar ter alguma conquista para ele estar participando e realmente ali no Esportivo retomou novamente essa chama dentro de mim. Tivemos a felicidade de conquistar um acesso, depois, ano passado, um título do interior. E aí me deu ânimo e motivação para seguir, né? Para seguir a carreira. E hoje eu estou com 40 anos ainda me sentindo feliz por estar jogando em clubes que me dão ainda uma condição boa e que eu possa ainda jogar, que eu possa ainda não ter lesões e estar desenvolvendo e acrescentando não só na minha vida, mas na vida dos meus companheiros e daqueles que estão no meu dia a dia. E que tem? Já tens algum plano para o futuro? A ideia depois é continuar no futebol? O que passa aí nessa linha do tempo? Assim, vai querer continuar dentro da área? O que tem pensado assim? Eu tenho pensado bastante, mas nada definido, Ricardo, ainda, assim, sabe? Tenho procurado estudar, tenho procurado aprender cada dia mais. Hoje, assim, por ser um dos jogadores mais experientes, eu ando muito próximo já da comissão técnica, então já começo a analisar o treinador, os trabalhos, começo a entender mais o que se passa de lá para cá, né? Por que eles agem de determinada forma. Mas acredito eu que vou continuar. Não consigo te dizer se vou para a área técnica, se vou para a área empresarial. Hoje eu tenho meu filho que está jogando, está no Juventude, está com 16 anos, também está gostando e está querendo seguir esses passos. E uma definição assim eu não tenho ainda, não tenho. Às vezes me cobro por isso, né? Mas ainda não tenho definido ainda o que eu vou ser pós-carreira. A minha outra pergunta seria tu responder os seus filhos e seguir os passos do pai. É na mesma posição ou tu falou, filho, vai para frente lá que é mais... A gente orienta para frente, né? Todo mundo fala, coloca na frente, não deixa eu sofrer aqui atrás. Aí ele começou no São José lá, jogava de extrema, aí jogava ali de meia,
Aí começou a descer, veio para volante, o treinador já botava de zagueiro, hoje ele é lateral direito. Eu acho que se encontrou numa posição legal, acho importante essa versatilidade, mas tá de lateral direito. Tu comentou que passou pelo Glória, né? Eu tenho um grande amigo que tá por ali, e chegou a tá trabalhando na base lá, mas chegou a trabalhar no profissional, o Caio. Caiu. É um grande amigo que mora por lá, que é o Renato Tilão. Chegou a te encontrar com ele por lá? Sim, o Tilão eu joguei contra, eu lembro dele na Ubra, eu estava ali no RS, nós jogamos contra, e depois, o ano que eu joguei no Glória, eu encontrei ele lá. Encontrei, sim, conversamos, conheci a família dele, acho que o filho dele até jogava, né, não sei como é que tá hoje. Os dois meninos, né, são gêmeos? São gêmeos, verdade, Isso aí. dois, isso mesmo. Então, eles chegaram a jogar no Juventude também. Isso mesmo. Então, estão seguindo São o caminho do cabeludinho, pai. né, tem os cabelo comprido, assim, isso mesmo. Isso aí. Mesmo. É, Gente finíssima, né, Tilão? Gente finíssima. Nessa época que tu jogou contra ele pelo Glória, pela Ubra, foi a época que eu conheci ele, que a gente estudava junto lá na Ubra. Foi a época que os meninos nasceram também. 2003, 2002 ali, né? Isso, por aí. Exato. A gente fala que o mundo é pequeno e o mundo da bola é menor ainda. Os contatos se cruzam muito, em algum momento se cruzam, né? Verdade. Em algum momento a gente encontra novamente quem já jogou. Esse ano, 10 anos depois, eu encontrei o Augusto Recife lá no São Paulo Cristal da Paraíba. E 10 anos atrás nós tínhamos jogado junto no Botafogo de Ribeirão Preto. E às vezes amigos em comum também, né? A gente acaba conhecendo. E realmente parece grande, mas é muito próximo. Para a gente encerrar, eu sempre peço, e na verdade eu não encontro a palavra certa, eu falo que é dica, mas na nossa vida a gente vai acumulando experiências, muitas delas vêm por erros nossos, né, que a gente aprende com os erros também, mas por situações que acontecem também a gente vai aprendendo, né, e eu acho interessante cada um que eu converso, porque a história de vocês, cada uma é trilhada da sua maneira, pegando atletas que passaram pela mesma base, por exemplo, você, o Chiquinho, o Rincon, cada um foi para um lado diferente. O Chiquinho passou por uma lesão também bem importante na vida dele, na questão de tratamento e tal. E eu sempre peço que quem conversa comigo que fale alguma coisa para a gurizada que tá ouvindo, vendo esse vídeo, ou às vezes um pai de algum menino que está tentando a vida no meio do futebol, né? Daquilo que o futebol pode te dar de lição. O que tu pode compartilhar com a gente para a gente encerrar esse assunto, assim, para aquela gurizada que está vendo, ou um pai que está vendo, quem está nos assistindo aí? O futebol é maravilhoso. Eu posso dizer assim que é maravilhoso. Como pai, assim, orientando por aquilo que eu tive do meu pai, que de tanto muitas vezes queria ajudar, às vezes acabava atrapalhando. Não de uma forma de me pressionar, mas de uma forma de às vezes, né, querer tanto me ajudar e cobrar de diretores, às vezes de treinadores, né, acabava muitas vezes não ajudando. Eu oriento os pais a ter equilíbrio com os filhos, não colocar um peso maior do que o necessário. A gente sabe que o mundo ele é feito já de cobranças, e às vezes a gente quer colocar expectativas nos nossos filhos, ou a gente quer que eles trilhem um caminho bom e obtenham resultados bons na vida. Então, deixar realmente eles escolherem se realmente é aquilo que eles gostam, incentivá-los, claro, corrigi-los no tempo correto e no momento certo, mas sem uma pressão ou querer que aquilo aconteça de qualquer maneira, de toda forma, né? Isso é uma coisa que eu procuro passar para os meus filhos, como pai. E para os atletas dizer que eles tenham perseverança no sonho deles.
Vai oscilar muitas vezes, claro que cada um, como tu falou, Ricardo, tem a sua história de vida, tem a sua carreira, uns 18, 19 anos já trilham o mundo, vão para a Europa, outros, ao contrário, passam por processos diferentes, com 27, 28 acabam estourando, uns têm lesões, outros não têm, mas que a todo tempo eles possam vivenciar e aproveitar cada dia que eles têm nas suas carreiras, porque passa muito rápido, é uma competitividade mesmo grande, um funil realmente ele vai estreitando, mas que eles possam pagar o preço também. Tem que abrir mão de determinadas coisas, principalmente na infância, na adolescência, que muitos jovens costumam fazer nessa idade, para que ali na frente, onde eles vão ter a idade que eu tenho hoje, ainda jovem, né, com 40 anos, eles possam ter tido conquistas, ter conquistado uma casa, coisas para eles, para as famílias deles, e isso gerar satisfação para eles continuar a vida dali para frente. Realmente essa é a minha orientação, claro que treine bastante. Hoje, 3 coisas que não podem faltar para um atleta, e isso não vai mudar: treinamento, descanso e alimentação. Treinamento forte, tem que ter um bom descanso e tem que ter uma boa alimentação. E realmente tem que fazer sempre algo a mais. Faça sempre algo a mais, procure te aperfeiçoar, procure fazer um pouquinho a mais sempre, para que você possa estar sempre evoluindo e quando a oportunidade aparecer, poder aproveitar. É uma frase que eu sempre usei também: esteja preparado para as oportunidades. E a menor maneira de te preparar e aproveitar, na verdade, a melhor maneira de tu aproveitar elas é se preparando. Se prepara. Quanto menos espera, tu está lá, como o 5º, 6º jogador, um machuca, um passou mal à noite, um tomou amarelo e tu é o próximo atleta que tem que jogar e é a tua oportunidade, é o teu momento. Isso estava lá naquele deserto, naquele momento onde ninguém estava te vendo, ninguém estava vendo o teu esforço, o teu trabalho, de repente até reconhecendo, mas tu conseguiu ter uma visão, olhando lá na frente, pode ter certeza que no momento certo a coisa vai acontecer e tu vai agarrar e vai realizar os teus sonhos. Cleiton, obrigado por dedicar o tempo aí para estar falando com a gente, né? Falou do descanso, tá dando um pouquinho do teu tempo de descanso para compartilhar um pouco a tua história. Sucesso aí no final da temporada aí, que os objetivos sejam alcançados aí, que Deus abençoe e a gente possa estar revendo aí e recebendo boas notícias aí no final dessa temporada aí. Grande abraço e obrigado por ter participado com a gente aí no canal. Amém, Ricardo. Eu que agradeço. Poderia ficar muito mais tempo aqui contigo. Isso aqui para nós é crescimento, né? Tô com a perninha para cima aqui, tá tranquilo. Então, que Deus abençoe também, tá? Muito obrigado, estou à disposição a hora que precisar. Compartilhar conhecimento, aprender junto também. Acredito que isso não tem preço, a gente faz de graça, recebe de graça, e é um prazer ter participado contigo. Agradeço também ao Chiquinho que me indicou, Diogo Rincon também, eu convivi também com ele, é um ano mais velho que eu, também jogamos juntos, então que tu possa encontrar cada vez mais atletas, pessoas de todos os meios que possam trazer alguma coisa para ti, e que tu tenha sucesso também no teu retorno para a Indonésia como treinador, passando tudo que o futebol já te mostrou e a vida também para ti, tá bom? Grande abraço aí, você não esquece de se inscrever no canal, escreve ali com algum comentário daquilo que você ouviu, isso aí ajuda bastante também, compartilha com seus amigos, dá um like aí, e aí você está ajudando a gente a levar esse canal simples, mas com histórias realmente importantes e interessantes que podem ajudar outros aí, que estão desejando trilhar esse caminho daquilo que é a paixão, que é o futebol. E eu rodei o mundo, né? E posso dizer que não é só paixão no Brasil, porque isso é paixão no mundo inteiro. E obrigado por estarem assistindo e nos ajudando a levar essas histórias mais longe. Grande abraço e até a próxima.